Fala galera, amigas e amigos do Família da Nação, muito bom dia. Vazamento do áudio de Jorge Jesus causa um tremendo desconforto entre torcedores e jornalistas na Turquia. Caiu como uma bomba, um terremoto na Turquia e aliados do presidente turco, presidente do Fenerbahçe da Turquia, pedem a demissão imediata de Jorge Jesus. Jorge Jesus já teria solicitado como uma das condições um investimento forte no futebol de 5 a 6 contratações, agora na janela do meio do ano. Esse áudio que vazou seria uma estratégia do Jorge Jesus e da própria diretoria do Flamengo? Já aconteceu isso outras vezes. A imprensa turca, no dia de hoje, repercutindo isso o tempo inteiro e achando que sim. Tudo isso e muito mais vocês vão ver agora aqui no nosso canal Família da Nação. Queria pedir a vocês que deixem o like, é importante para que mais e mais pessoas possam chegar com a gente, mais e mais pessoas possam assistir esse vídeo. Tá chegando o grande momento, tá chegando o momento em que o Flamengo vai mudar novamente de patamar, ser aquele time temido por muitos, aquela história do Bruno Henrique dizer, aqui é outro patamar, é isso mesmo. Os antes estão tremendo, tendo que usar fralda já, porque estão se borrando com a possibilidade cada dia mais real de retorno do Jorge Jesus. Então, deixe seu like, se inscreva aqui agora no nosso canal Família da Nação. Você gosta de informação do Mengão em primeira mão? Então brota aqui pro Família da Nação. Vai começar um show de notícias e informações do nosso Flamengo. Cruza que eu tô na área e se derrubar é pênalti. Pênalti, parece que quem tá na marca do pênalti na Turquia é o Jorge Jesus. A gente já vai trazer logo e falar a principal notícia, ainda muito cedo aqui no Rio de Janeiro, por volta de 4, 5 horas da manhã, a gente conseguiu contato com uma pessoa importante do staff do Jorge Jesus que disse que ele não falou que isso é uma estratégia, nada disso, apenas disse que o áudio aconteceu, segundo algumas informações. Depois disso aconteceram muito mais coisas, muito mais situações aconteceram, tanto é que o Flamengo só fez proposta salarial conforme nós trouxemos para vocês após o vazamento desse áudio, que já tem mais de um dia e meio. Então as tratativas continuam a pleno vapor. É claro que numa negociação, vamos pegar pelo lado mais complexo da coisa, as pessoas pegaram um trecho para poder fazer, e agora não vem, que é o fato do Braz dizer, posso esperar por uma semana, né? Como o Jorge Jesus falou lá. Gente, numa negociação você tem que dar um prazo, mas esse prazo não é um prazo que não se negocie. Quem espera uma semana, espera 2. O importante nesse áudio foi, o Flamengo disse a mim que ia colocar um treinador interino e eu perguntei, pode esperar por mim? Ou seja, poderiam esperar por mim? Cara, o cara quer muito vir. Você tem noção do que ele pede para esperar por ele sem nem ter discutido salário? Sem nem ter falado em cifras? E detalhe, ele não falou esperar por mim até o término do campeonato. Ouçam novamente, ele falou, eu preciso de um tempo para conversar com o presidente, porque o campeonato termina daqui a um mês e meio. O que ele quer dizer? Ele precisa conversar com o presidente para poder se desvincular antes, porque se esperar terminar o campeonato, ele não precisa conversar com o presidente. Às vezes as pessoas acabam não analisando o contexto geral do áudio, se apegam a um pequeno trecho. Então isso reflete de modo muito claro a intenção dele de vir para o Flamengo. Isso aí é algo que não se discute. A vontade, a intenção. E aí essa pessoa pela manhã disse para mim o seguinte, a coisa caminha para um desfecho favorável porque todas as partes querem a mesma coisa. E ele já tinha falado isso ontem. Jorge Jesus quer muito voltar ao Brasil, voltar ao Flamengo. Flamengo quer muito Jorge Jesus. E diante de uma pessoa da diretoria que a gente também perguntou ontem à noite, aí durante inclusive o momento que a gente estava em live, a pessoa disse o seguinte, não tem plano B. O Flamengo está indo com convicção para a contratação de um treinador. Numa negociação pode dar errado e aí a gente vai buscar uma outra opção, mas nesse momento é o Jorge Jesus, não tem outra.
Não tem essa história de Sampaoli. Olha que eu falava isso do Tite há um tempão e a galera, muitos aí dizendo, o Tite vem, não sei o quê. Não. Essa pessoa teria dito a mim que o Jorge Jesus, a gente falou isso ontem na live também, que o Jorge Jesus, inclusive, teria pedido como condição um time muito competitivo, um time forte. Qual é a estrutura do Flamengo em termos financeiros para contratar no meio do ano? Isso foi debatido. Contratação de janela do meio do ano. E já falando em 5 a 6 jogadores, quer dizer, a coisa caminhou. A notícia do áudio já foi passada. Já é numa negociação, meu amigo, 24 horas é tempo pra caramba. Né? Ainda mais que eles se falam constantemente. Vazou uma foto do Marcos Braz no cinema que tinham 6 ligações do Jorge Jesus durante um filme. Então você imagina, 6 ligações. Imagina quantas vezes se falam durante o dia. Eu digo a você que a confiança é muito grande. Agora, depende muito do jogo de hoje. Porque se o Flamengo não faz um bom resultado, não consegue um resultado de vitória, uma boa atuação, começa a pressão por um novo técnico e aí eles podem fazer bobagem. É importante essa vitória, é importante uma vitória domingo para dar uma tranquilidade para o Mário Jorge trabalhar e a gente, nesse processo, tentar antecipar a volta do Jorge Jesus. No ruim, teremos o Jorge Jesus daqui a um mês. Mas, com todo esse processo que está sendo costurado de forma delicada, ele vai vir antes. Vocês entenderem, olha, hoje na Turquia, eu estava vendo aqui os programas turcos agora há pouco, na internet e tal, impressionante. O Jorge Jesus virou alvo de massacre no dia de hoje. Judas, traíra, tá querendo abandonar o Fenerbahçe, não podemos mais contar com Jesus. As manchetes eram essas. Eles chegaram a colocar, inclusive, que o Jorge Jesus forçou uma declaração para poder ser punido, dizendo que o campeonato não valia nada. Eles estão começando a ressuscitar tudo aquilo que ele vinha dizendo de críticas, para poder enquadrar o treinador. E aí, nenhum desses programas, eles comentaram que pessoas próximas ao presidente pressionam para que se saia agora, porque pode prejudicar a única chance de título que o Fenerbahçe tem, que é a Copa da Turquia, né? Porque o Campeonato Turco eles não vão conseguir mais chegar no Galatasaray, então o único é a Copa da Turquia. Então pressiona, dizendo, o Jorge Jesus ele já está com a cabeça lá, ele quer ir embora. Ele deixou isso claro. E aí eles também, na Turquia, acreditam o vazamento desse áudio como uma estratégia. E isso já aconteceu também outras vezes. Quando ele estava no Benfica, vazou uma informação de que o Braz e o Spindl estavam na casa dele, de forma proposital, com o objetivo de queimar o filme dele lá em Portugal e ele acabar saindo para o Flamengo. Só que naquela ocasião a multa era altíssima e o Flamengo não estava disposto a pagar a multa. Nesse momento, é um processo que ele precisa ir se desligando aos poucos. Isso pode durar uma semana, 2, e acredito que vai acontecer na primeira derrota do Fenerbahçe. A torcida vai pegar no pé dele e aí ele vai se desligar. Eu estava vendo também nesse programa, em um desses programas, o rapaz estava dizendo que eles falam pênalti, né? É incrível como ele, em todos os jogos, ele cobra pênalti. O que eles queriam dizer? Que ele cobra penalidades contra ele, reclamando constantemente do árbitro, da Federação Turca, reclamando de todo mundo, com o objetivo de ser punido para poder ser liberado. E aí ele disse, quando a gente imaginava que ele estava brigando pelo time, não, ele está simplesmente tentando uma punição própria para poder se desvincular do clube do Fener, né, como eles chamam. Enfim, cara, muita coisa acontecendo e as pessoas pegaram só um trecho, que o Braz disse que o prazo é uma semana. Vocês vão ver que vai passar de uma semana e o Flamengo vai esperar, sabe por quê? Porque o Flamengo vai entender que nós vamos dar respaldo. Somos nós aqui que vamos continuar cobrando e pedindo o Jorge Jesus como técnico do Flamengo, porque hoje é a melhor opção. Na verdade, hoje é a única opção. O Flamengo fez uma burrada de deixar o Vitor Pereira esse tempo todo e de ter contratado errado. Agora precisa corrigir o erro, e corrigir o erro com o carro andando, meu amigo, não é sempre que dá certo, não. Concorda comigo? Deixa o seu like,
Se inscreve no nosso canal Família da Nação, acione o sininho da notificação e a gente mantém aí o plantão Mengão. Um abraço, tchau, tchau.